comunidade quilombola Gibrié, São Lourenço. É isso? Então, eu passo a palavra ao deputado Celso Sabino para a qualificação e após as perguntas devidas. Deputado Celso, a palavra com Vossa Excelência. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? Mário Assunção do Espírito Santo. Peço a assessoria nossa aqui da CPI que recolha a documento de identidade, o comprovante de residência ou declaração de endereço para fotocopiar e em seguida faça a devolução imediata ao depoente. Senhor Mário, o senhor reside onde? Município de Barcarena, Quilombo, São Lourenço. Quilombo, São Lourenço. De Ibirié de São Lourenço. Me cumpre adverti-lo que o senhor está sob juramento e que o senhor tem o dever de contribuir com a justiça e com as investigações. E nessa condição, de acordo com as nossas leis pátrias, o senhor tem o dever de falar a verdade, não omitir a verdade, não calar a verdade e contribuir com as investigações. E eu tenho a obrigação de lhe fazer a seguinte pergunta: o senhor assume o compromisso em dizer a verdade? Sim. Então, a partir de agora, o senhor está sob juramento e faltar com a verdade ou omiti-la pode ensejar crime e passível das penas previstas. A sua localidade fica próximo de algum rio ou nascente? Igarapé, Murucupi. 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 E eu peço só que equalize esse som para ver se o menino entende direito a minha voz. Meu chefe, senhor, a gente vai se referir ao senhor como senhor e aqui o senhor tem deputados. Então, nos refira também como senhor, tá bom? Certo? Então a gente vai, senhor Mário, o senhor nos trata também como senhor. Esse protocolo aqui da CPI. Eu peço para a comunicação verificar o microfone dele, se está tudo ok, e aproximar o mais possível da voz dele. Só um minutinho, por favor, tá, Davidson? Verificar se ele quer café também, a água já está aí. Faça o teste, por favor, aí. Alô? Agora, melhorou. Obrigado. Senhor Mário, a sua comunidade foi afetada pelos incidentes que nós estamos investigando aqui? A minha comunidade é afetada desde 1979, quando começa o empreendimento. Muito bem. Nós estamos aqui para buscar jogar uma luz muito forte sobre isso. Nós queremos esclarecer o fato. E nós todos aqui, a gente conversa muito, os deputados, estamos imbuídos do mesmo objetivo, que é esclarecer e mostrar quem são os responsáveis, aplicar as providências cabíveis, que será apresentar um relatório. Nós queremos juntar fotografias, vídeos, laudos médicos, termos de perícia. E o nosso objetivo é bem pessoal, bem autônomo, esclarecer esse fato. O senhor tem interesse em esclarecer esse fato? E se houver algum culpado, que ele seja penalizado, que ele seja incriminado? A nossa comunidade, o nosso quilombo tem o maior interesse. Pronto. Então, eu como pessoa, Mário, tenho interesse. Eu não estou aqui me autorrepresentando. Então nos ajude, por eu favor. represento um quilombo. Então nos não ajude. Estou falando em causa própria. Muito obrigado. Estou falando em Então, torno... eu vou lhe fazer algumas perguntas. Eu lhe peço que o senhor seja bem objetivo na resposta para facilitar o nosso trabalho de investigação. E após a resposta dessas perguntas, com a autorização aqui do presidente, nós vamos lhe ceder um espaço de tempo para o senhor falar à vontade sobre o seu sentimento, sobre o que o senhor pensa a respeito e quais são as suas dores. Pode ser? Sim. Então vamos lá. A sua localidade, ela é beneficiada com o rio Murucupi. Sim. Certo.
E ela fica distante, aproximadamente, qual distância da empresa Hidro? Ela fica em torno de 10 a 11 quilômetros. De 10 a 11 quilômetros. Sim. E esse rio Murucupi que nasce aqui próximo da empresa Hidro é o mesmo rio que vai passar lá próximo da sua comunidade. Ela nasce, a nascente dela é embaixo das Da bacias bacia. da Hidro. E o senhor tem conhecimento sobre algum vazamento da bacia de rejeito da Hidro esse ano? Este ano, sim. O senhor presenciou, viu Sim. no dia do vazamento? Sim, a gente teve a notícia do vazamento. Hoje em dia nós temos, graças a Deus, uma coisa chamada internet, que nos propicia o WhatsApp. Então, desde o início das chuvas, nós já prevíamos este vazamento. Por quê? Porque desde 2000, com o aumento da chuva, volume de chuva, né, sobre a nossa região, vem ocorrendo, ano após ano, esse tipo de vazamento. Então, quando chega abril, quando chega fevereiro, período da chuva, nós já esperamos qualquer tipo de vazamento das bacias. Hoje, Hidro, antigamente Vale. Seu Mário, esse ano o senhor presenciou algum vazamento da bacia de rejeitos da Hidro? Se eu presenciei? Isso, não presenciou. Não. O senhor teve conhecimento através da internet? Internet. WhatsApp. Então Sim. o senhor não viu o vazamento no dia, nem nada. Tá. Nem foi em seguida, no outro dia, verificar próximo? Não, também. Tá. E na sua comunidade, o que o senhor pode testemunhar em respeito à contaminação de rios? Vermelhidão da água, morte de peixes, intoxicação de crianças, idosos que tomam água, coceiras em pele, ao tomar banho no rio, animais mortos na beira do rio, nas margens do rio, escassez de peixe dentro do rio. Esse ano, o senhor testemunhou algum dia em que essa água ficou mais vermelha do que o de costume? Sim. Sabe precisar mais ou menos em que mês? No dia 17 Dia 17 de que mês? de fevereiro. Então, o senhor afirma que no dia 17 de fevereiro, a água no rio Murucupi ficou mais vermelha do que Mais do costume. vermelha do que do costume. O normal da água lá é que cor? O normal da água é tipitinga, que a gente chama, que é misturada a água com barro. É aquela água barrenta? Barrento. Marrom. Marrom. E nesse dia ela ficou excepcionalmente vermelha. Vermelha. E nesse dia o senhor viu peixes boiando, mortos não? Por incrível que pareça, nós estranhamos. Mas a água estava vermelha. Bastava vermelho. Mas não tinha peixe morto. Aí a gente conclui, ou não tem mais peixe no rio, né? Não conseguiu se adaptar, ou então ele já está adaptado suficientemente para engolir toda a contaminação. Que Após esse incidente, que a água no dia 17 ficou vermelha, e a sua comunidade dista 10 quilômetros, é isso? Mais ou menos. A água voltou à cor normal, barrenta? Nós estamos estranhando porque ela não está barrenta. Ela está com uma coloração meio esbranquiçada. Como tem um determinado, eu não sou químico, eu sou pedagogo e trabalhador rural, mas devido a gente estar tanto frequentando essas reuniões, dizem que tem um determinado produto que se coloca na água para se baixar o pH. Então, eu acredito que esse material está sendo colocado, que ela não está, ela está branca, esbranquiçada, ela está com uma coloração diferente. Eu não sei explicar.
Tanto é porque a nossa comunidade ela não está sendo beneficiada com a coleta, né, de água para ser analisada. Só são algumas comunidades que estão sendo, inclusive nós já pedimos. Foram feitas análises de sangue ou de cabelo em pessoas da sua comunidade, é o Quilombo São Lourenço? Foram, só não sei lhe dizer. De sangue ou de cabelo? De cabelo. Pela UFPA? Pela UFPA. O senhor não tem os resultados ainda? Não, nós não Na temos. sua comunidade, quantas famílias aproximadamente residem? Nós somos em torno de 270. Nós estamos fazendo uma recontagem, né? O povo casou. 270 famílias ou pessoas? Famílias. E a incidência nessa comunidade, rotineiramente, de alguma doença que o senhor possa... Doença de pele. Muita coceira na pele das pessoas. Câncer de estômago. Alzheimer. A gente se espanta com a grande quantidade de queda de cabelo. O povo se queixa muito, né? Além de muitas alergias respiratórias. Problemas renais? Também. Também. E o senhor teria aí o senhor teria como nos fornecer, por exemplo, uma quantidade de pessoas? É difícil, né? É difícil. Tá. É difícil eu te precisar. Desculpa. Nós precisamos, veja se eu tenho como nos ajudar. Nós precisamos de algumas pessoas que tenham esse tipo de incidência de câncer de estômago, problemas renais, doença de pele. Nós precisamos ter contato com essas pessoas para fazer uma investigação e verificar se há relação, se há uma correlação entre essas doenças e os efluentes que vêm da empresa Hidro. Eu lhe faço uma pergunta: há uma outra empresa próximo da sua comunidade que possa causar uma influência na natureza tipo a Hidro? Não. A única empresa mais próxima da sua comunidade é a Hidro. A Hidro. Então nós precisamos ter contato com essas pessoas. O senhor tem condições de nos ajudar? Posso, sim. O senhor ocupa... Qual é o seu nível? Eu sou o presidente do Conselho Fiscal. Presidente do Conselho Fiscal. E quem é o presidente da associação? Ele se chama Walter dos Santos Freitas. Eita, tá chamado esse presidente. Consultar a assessoria. Solicitar aqui a assessoria que entre em contato com o presidente da associação e faça o convite para que ele esteja aqui nessa CPI, e quando ele venha, que ele já possa vir com essas informações destas pessoas, se possível até com as pessoas, algumas pessoas. A gente precisa ter esse vínculo. Eu, por hora, me dou por satisfeito e eu passo a palavra ao deputado Carlos Bordalo, na sequência ao deputado Técio, na ausência do presidente. Seu Mário, bem-vindo. Obrigado, deputado. O senhor reside há quanto tempo já? Há 43 anos. Lá no Quilombo Gibrié, São Lourenço? 43 anos. 43 nascido e criado. Nascido e criado lá. É. Sua família toda é de lá? Toda. Nós tivemos a honra agora no dia 28 de março, de fazermos 180 anos de registro de cartório de imóveis. Nosso tetaravô comprou. O governo não deu. Nosso tetaravô comprou um quinhão de terra. E esse título fez agora, no dia 28 de março, 180 anos. Então a terra de vocês é titulada lá? Titulada. Em nome da família? Em nome da nossa família. Família Santos. Família Santos. Me explique uma coisa. A sua família está lá antes das empresas? Muito antes. Muito bem. O senhor podia nos descrever rapidamente
como era a vida de vocês antes das empresas chegarem, se havia essa incidência das doenças ou não, como era essa vida, qual era a situação sanitária das famílias, vocês se abasteciam de quê? De água, de onde? E o que mudou na vida de vocês com a chegada dessas empresas? A vida melhorou? A vida piorou? Faça uma descrição para nós acerca desses 2 momentos da vida de vocês na comunidade, por favor. Nossa vida na comunidade, ela era bastante boa. Era boa, graças a Deus. Nós vivíamos num paraíso e não sabíamos, né? Nós, no período da cabanagem, os nossos antepassados lutaram contra os altos impostos, e junto com os cabanos, né, com Eduardo Angelim, junto com o próprio cônego Batista Campos, tem relato da nossa família de ao lutar pela liberdade e pelo direito à terra. E como naquela época, até 1970, nós tínhamos venda dos nossos produtos. Que produtos eram esses? Farinha, mandioca, lenha, carvão, trazidos no barco à vela, no barco a remo, né, canoas, do nosso município até aqui. Nós também tínhamos a venda de rapaduras dentro do nosso quilombo. Peixe, pescávamos peixes, muito peixe, fartura de peixe. E a nossa alimentação era caça de dentro do nosso terreno, a pesca, né? Água nós bebíamos, né, de poços e dos rios, a gente podia beber a água dos rios. Incidência de doença era mais por diarreia, a varíola que deu também naquela época, era as doenças que até hoje nós temos do coração, né? O pessoal te dizia, morreu de repente, né? Deu um ataque e morreu. A ameba, que dava muito, né? A gente dizia, furava o estômago, né? Os antigos diziam. E eram essas doenças que nós tínhamos. O que mudou? Que tipo de doença, então, tem hoje que não tinha antes? Hoje é o chamado câncer, né? Não hoje havia câncer na época? Nós não tínhamos porque nós não éramos assistidos de médico. Barcarena começou a melhorar de 70 para cá, em relação a médico. Sofre até hoje com especialistas, né? Mas hoje a gente já tem um transporte melhor, que demora hoje 1 hora, né, para chegar a Belém. A gente pode colocar o doente dentro de um barco e vir para cá, pedir socorro no pronto-socorro, que é o único que nos atende, né? E daí ser encaminhado. Quer dizer que Barcarena não oferece para a população uma assistência especializada, não. Tem que vir para Belém. Tem que vir para Belém. Não tem nenhuma especialidade lá, só assim, ofertada pelo serviço público? Não. Se você quiser, você pode pagar. Pode pagar, ou então esperar a fila do SUS para ser marcado um especialista aqui em Belém. Para fazer aqui em Belém a especialidade. Mas tem UBS na sua comunidade? Tem. Unidade Básica de Saúde? Tem. Tem médico regularmente lá? Tem. Mas toda semana, todo mês? Todo dia tem médico nas UBS. Todo dia? É, clínico geral. Aí ele precisa, desconfia, né? Ele faz o diagnóstico dele. Mas ele precisa de uma fala de um especialista, daquela especialidade. Como o deputado Elielson disse, né? Ele tem que dar para outro médico
fazer o diagnóstico, né? Aí ele requisita um exame com um especialista. Do rim, por exemplo. A sua comunidade fica mais ou menos a que distância da empresa Hidro? Como eu disse há pouco, 10 quilômetros mais ou menos. 10 quilômetros. E ela é banhada pelo rio Murucupi. Murucupi. Muito bem. E o rio Arrozal. O Arrozal. Que vem do rio Pará, né? Você, então, suspeita que parte ou grande parte dessas alterações que houveram no perfil de saúde dos moradores da sua comunidade se deve à contaminação provocada por fuga de resíduos da produção da empresa? Sim. O senhor tem uma ideia, deputado? Hoje nós pescamos o nosso camarão e o nosso peixe e ele vem com um gosto diferente. Gosto diferente? Gosto diferente. Quem comeu peixe na época do nosso rio, lá em 70, e come hoje, os nossos idosos que hoje têm, eu tenho uma tia com... Nós temos na família a graça de ter uma tia com 103 anos, que nós não damos mais para ela comida de lá, peixe de lá, que ela gosta muito, camarão de lá, pelo medo, porque nós temos medo de perder nosso tesouro. São 103 anos. A água ela só toma mineral, porque nós temos medo dela pegar, ela já está com a idade debilitada, né? Então, para a gente arriscar. Seu Mário, tem algum tipo de contaminação pelo ar? Vocês têm sentido algum momento? Nós temos a desconfiança, deputado, porque os nossos cupuaçu, ele racha todinho. A nossa pupunha está apodrecendo no pé da árvore. Ah, é uma correção de solo, pode ser. Tem que verificar. Tem que verificar. Agora, dá bicho, né? Na pupunha, secar toda, dá bicho dentro. Os cupuaçu, que é uma coisa, né? A casca do cupuaçu rachar toda. E a folha, há uma queimadura nas folhas. Queimadura? Ela fica o quê? Com aparência de queimada? Queimadas. Como se um fogo tivesse... passado. Mas não é de fogo mesmo? Não, porque até as roças que nós estamos fazendo sem usar o fogo. Algum membro da sua comunidade já fez algum exame de sangue que tenha testado a incidência de produtos tóxicos em demasia no organismo? Não. O senhor conhece alguém que fez algum exame de sangue? Porque geralmente quando a doutora passa pra gente, que é uma médica, a nossa médica de lá de São Francisco, né, ao qual a gente se beneficia da UBS, ela sempre passa exame específico para reumatismo, para acidez para ver a questão das juntas, né, da gente, mas não passa específico para intoxicação de qualquer outro produto. Porque eu acredito que seja esse tipo de exame que o senhor está falando, acredito que seja específico, né? Esses outros laboratórios não conseguem. Nós nunca fizemos. Eu estou satisfeito, senhor Mário. Para mim, o senhor já... Obrigado, presidente. Obrigado. Passa a palavra ao deputado Técio. Bem, presidente, só agradecer a presença do senhor Mário, que eu acho que toda a arguição que o deputado Bordalo fez aí já foi salutar, em decorrência. O senhor, como é alguém que nasceu e se criou na região, deve ter percebido na sua minúcia, né, essas mudanças, né? E o que me chamou a atenção foi o senhor aqui relatar o gosto diferente do camarão, né? Já que o camarão, né, é um crustáceo que se alimenta de pequenas partículas, então ele tende a absorver muito essa situação dos poluentes, né? E já me sinto por satisfeito, apenas requerer, deputado
Coronel Nil, que nós pudéssemos ter, junto ao Instituto Renato Chaves, algum estudo perceptível nos peixes, nos alimentos que são consumidos por essas comunidades. Algum estudo nos peixes, algum estudo nos camarões que pudesse definir se está havendo aí algum acúmulo de metais pesados, tendo em vista que essa situação de contaminação, ela não é uma contaminação, ela não é imediata, não é como se fosse um ataque fulminante do coração, ela vai envenenando o indivíduo ao longo do tempo e depois ele tende a passar para os seus descendentes. Mas queria fazer esse requerimento, deputado Nil, para saber se o Instituto Evandro Chagas tem algum estudo em relação aos peixes que ali são consumidos pelas comunidades e se houve percepção de aumento em relação a esses metais pesados nessas espécies que lá habitam, que geralmente são consumidas pelos moradores nativos. Mas muito obrigado, seu Mário Assunção, o senhor somou muito com a CPI. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, deputado Nil. Muito obrigado, senador Técio, obrigado pelas palavras. O requerimento deve ser feito e a gente põe em votação amanhã junto com os outros requerimentos pendentes. Tá? As minhas perguntas também foram já sanadas pelo todo o seu depoimento, mas eu tive só uma dúvida. Quantas pessoas foram feito o exame de análise de cabelo da sua comunidade? Deputado, eu não sei de precisar. Mas foram feitos? Algumas pessoas foram feitas. Tá ótimo. E teste da água? Teste da água, neste incidente agora, não foi recolhido da minha localidade, e fica, o Rio Murucupi, ele banha umas 9 comunidades, entendeu? E foram recolhidas só de São João, Bom Futuro, Itupanema, mas da minha comunidade específica, São Lourenço, que fica quase na saída do rio Arrozal, na minha localidade em específico, não foi tirado água para análise. Você, no dia do impacto ambiental, 17 de fevereiro, você viu o avermelhamento do rio? Sim. Tá, obrigado. Algum deputado pergunta mais? Deputado Celso, fazer uma pergunta para encerrar. O senhor falou que a sua comunidade, há pouco eu perguntei sobre o Rio Murucupi. O senhor, respondendo aqui ao soldado Técio, deputado soldado Técio, informou que também é beneficiada com o Rio Arrozal. Sim. Certo. E os dois rios se encontram e chegam na sua comunidade, ou a sua comunidade é, por um lado, pelo Rio Murucupi, pelo outro lado, pelo Rio Arrozal? A minha comunidade, ela é banhada mais pelo Rio Murucupi. Rio Murucupi, como o senhor falou daquela hora, ele nasce aí embaixo das bacias da Hidro. Eu conheço lá. E a saída dele é no Rio Arrozal. Certo. Entendeu? E a sua comunidade fica mais adiante? Não, minha comunidade fica ao entorno dele. O Rio Arrozal... Ele entra na enchente na comunidade? Sim. É isso? Sim. Na vazante, o Murucupi, na enchente, o Rio Arrozal? Sim. Tá. O senhor teve conhecimento sobre um derrame que houve da empresa Bung no Rio Arrozal? Sim. O senhor teve conhecimento? Sim. Se recorda mais ou menos a data? Não me recordo a data, deputado. Mas posso ver num documento que eu tenho aqui? Pode? Posso? Pode, sim. Fique à vontade. Inclusive, eu já forneci esse mesmo documento ao deputado Bordalo, no dia do que nós estivemos aqui, e gostaria de entregá-los aos deputados que estão. Posso? Por favor. Muito obrigado, viu? Opa, já, né? Muito obrigado, senhor. Esse incidente no Rio Arrozal
O que o senhor tem a nos informar sobre isso? Esse incidente no Rio Rosal, ele se dá também... Aqui no documento que o senhor entregou, fala o tem seguinte: a escala... 2015, despejo de soja e fezes de bois no Rio Arrozal, na região do Porto de Vila do Conde. A atividade é realizada pela multinacional de alimentos Bunge. É esse incidente que o senhor está se referindo? Sim, Foi em 2015? sim. A Bunge, ela manipula mais rejeitos também de soja, não é isso? É. Que embarca em Ela transporta. Miritituba. É. Vem do Mato Grosso até Miritituba, de Miritituba segue até aqui Barcarena. E eles possuem um porto no município de Barcarena. E lá eles querem fazer a hidrovias, né? E havia uma embarcação nesse porto que fez esse derrame. Sim. E era resto de soja ou era resto de fezes de animal? O que era, Soci? As duas coisas. E misturado. E isso produziu algum resultado na sua comunidade? Sim. Qual? Justamente com a podridão desse material, né? Desse material todo. As fezes. O senhor não faz ideia, deputado. Morar perto de uma embarcação que transporta animais. Deixa eu fazer uma pausa aqui. A mosca. Fazer uma pausa. Sim. Uma pausa no seu. Eu, quando tinha 13 anos, deputado Coronel Nil, eu tirei férias e queria ir para Fortaleza. E aí meu pai disse: não, você vai transportar uns bois ali. E eu passei uma semana, 10 dias, numa balsa sobre os bois. Então eu conheço bem o que é esse cheiro. Pode continuar. Então Pedro. imagine, deputado. As fezes, né? Além de você sentir o cheiro, as fezes dentro do rio, né? Como é que se vai pescar? A comunidade do Arrozal, que são também, nós costumamos chamar de primos, a comunidade do Arrozal, como a minha comunidade, ela vive da venda de camarão, deputado. Temos uma associação de vendedores de camarão que vende camarão no Caripi. Como é que o senhor vai explicar para os seus... Aí sai, né? Crime ambiental no município de Barcarena, contaminação por fezes, né? Para os seus compradores do Caripi. Há uma perca total. Você volta com o material todo para casa. Dentro da comunidade quilombola São Lourenço, o que o senhor pôde observar de resultado, de impacto desse incidente que ocorreu com a empresa Bunge? Deputado, nós vivemos da venda de farinha. Nós depositamos a nossa mandioca no leito do rio. Né? Nós depositamos a nossa mandioca no leito do rio. O primeiro foi a contaminação, né? Com a enchente da maré, trazendo o material de fezes para cima da nossa mandioca e contaminando toda a nossa mandioca. Como é que o senhor vai fazer farinha com fezes? As fezes que foram despejadas no rio, elas entraram Também. no rio que beneficia a sua comunidade. Isso. E lá ela contaminou a mandioca. Sim. Isso ocorreu aproximadamente no ano de 2015. O senhor, como reside há tempos ali na comunidade, conhece as instalações da empresa Hidro, imagino. Sim. Conhece o local onde é a DRS1 e a DRS2. Sim. As informações que o senhor teve acesso através da internet, dos seus vizinhos, das pessoas que o senhor conhece que estiveram no local, que esse vazamento aconteceu na DRS1 ou na DRS2? O vazamento... O de 17 de fevereiro. DRS1. DRS1? Porque ela foi a única que faz uso da primeira planta. A DRS1 é a mais antiga. A mais antiga. O senhor reside lá no Quilombo São Lourenço desde Há 43 anos. 43. Nascido e criado. 1975. Essa DRS1 foi construída por quem, se você recorda? Pela Vale.
Era a antiga Alunorte. Vale era a antiga dona da Alunorte e da Albras. Antigamente estatal, chamada Vale do Rio Doce, depois vendida por Fernando Henrique Cardoso. E a DRS2? A DRS2 já foi construída pela Hidro. E é a própria empresa Hidro que constrói ou ela contrata empresas terceirizadas para fazer? Terceirizada para fazer. Ela fica só na... Como é que chama? Supervisão. E o senhor sabe qual foi a empresa que construiu a DRS2 e a DRS1? Não sabe faço, o nome? Não tem faço nem ideia, deputado. Presidente, eu por hora me dou por satisfeito, mas eu gostaria já de apresentar os requerimentos para ser aprovado na reunião de amanhã, que são exatamente nós convidarmos o representante da comunidade Primos, que se beneficia do camarão lá no Rio Arrozal, que também no segundo momento, quando nós começarmos as oitivas das empresas, que seja também convidado aqui ou intimado, ou o termo que for mais apropriado, o representante da empresa Bung, o presidente da Associação Quilombola de São Lourenço, da qual o seu Mário faz parte, e também que nós possamos ouvir também os representantes das empresas que fizeram a construção da DRS1 e da DRS2, para que nós possamos fazer o encontro das informações, das licenças, dos alvarás, das autorizações e até mesmo das plantas. Ok. Espero que, eu preciso que a Secretaria prepare esses requerimentos, entregue na mão do deputado Celso para assinar, abordá-lo do soldado Teste, para nós trazermos em pauta amanhã logo, na abertura da reunião, a gente foi para aprovação esses requerimentos, ok? Não, tudo ok. Teste, manda alguma coisa? O soldado tem essa pergunta. Senhor Mário, foi tomada alguma providência em relação a essa situação que ocorreu com a Bung, com esse tipo chorume que escorre das barcaças? O senhor sabe se foi tomada alguma providência pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado ou até mesmo pela própria associação dos senhores lá? Nós fizemos só a denúncia ao Ministério Público. E o Ministério Público está com a ação até hoje não julgada. Entrou com uma ação em relação à empresa. A empresa ou ao porto? Que, salvo engano, em outro momento disseram que foi processado apenas o porto. A empresa não, né? O senhor tem noção a quem pertencia esse porto lá? Não. Era um porto privado? Era um porto público? Ele passou por várias etapas, deputado. Inclusive, eu gostaria de fazer um pedido a Vossas Excelências, que além do crime ambiental, Vossas Excelências investiguem para meia dúzia. Olha, nós não temos, até hoje, deputado, acesso os EIAs, os RIMAS, nada, deputado. Nós não temos por exemplo, a empresa, para se instalar, ela coloca as suas compensações, né? Eu desafio os deputados, desculpem a minha audácia, os deputados comprovarem se os RIMAS foram feitos em Barcarena. Feitos em Barcarena. Não é feito, deputado. Até as multas ambientais que são geradas, né? As multas ambientais, não fica um centavo, deputado, para Barcarena. Não fica um centavo para ser aplicada em Barcarena. Então, ainda mais os compromissos que as empresas vão para lá e dizem que vão desenvolver Barcarena, tá? Se colocam, né?
colocam lá e vão construir isso, vão construir aquilo e não constrói nada. Para mim isso deveria estar no RIMA, deveria estar no EIA. Então, voltando à sua pergunta, né, nós fizemos a denúncia ao Ministério Público sobre esses vazamentos, todos esses crimes, deputado, que estão aqui. Todos. Inclusive são feitos TACs, deputado, que não nos consulta se nós queremos isso ou queremos aquilo. Então, para fazer um TAC, para Vossas Excelências fazerem um TAC e concordarem com o TAC, eu acredito que Vossas Excelências deveriam nos chamar para dizer assim: vocês querem isso? Vocês não querem isso? Porque, na verdade, Vossas Excelências nos representam, e muito bem, né? Mas, olha, deputado Bordalo, isso aqui, o que vocês acham? Então, olha, eu só estou apresentando aqui o que a comunidade quer. Porque quem dói a barriga, deputado, somos nós. É nossa barriga que dói, somos nós que estamos lá na ponta. Né? Então, a maioria desses TAC, deputado, que o senhor pode ver, depois a sua assessoria com certeza vai ver, foram feitos TACs de alguns crimes ambientais aqui, inclusive da contaminação da água de 2009. Lembra da mortandade de peixe no Rio Murucupi? Foi na nossa comunidade onde morreu mais peixe e animais. Colocaram, deputado, um TAC lá para colocar água encanada, água potável para a nossa comunidade. Foi até a entrada da nossa comunidade. Mas não entrou. Cumprido? Não. Colocado para colocar água mineral na comunidade de Vila do Conde. Não foi cumprido. Então, nobres deputados, eu queria que vocês, se possível, com esta CPI, investigassem os outros TACs, se foram cumpridos. Porque se não foram cumpridos, já é reincidência. Então o crime é maior. Né? E investigassem, por favor, as licenças ambientais. Licenças ambientais, porque nós estamos cansados, deputados, de só dizerem assim. Você me permite? Sim, deputado, fique à vontade. Senhor Mário, o senhor nos alertou para investigar as licenças estaduais, não é isso? Isso. Eu aproveitaria para lhe perguntar, a Prefeitura de Barcarena, ao longo desses anos que o senhor já reside com a instalação das empresas, como é que se avalia a presença da Prefeitura ao longo desses anos? Ela também faz uma fiscalização? Ela tem um nível de interação com vocês? A Prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, ela se vê com mãos atadas. Por quê? Porque a licença ela é dada pela Secretaria Estadual. Que quando a Secretaria de Meio Ambiente de Barcarena sabe da implantação do empreendimento, o secretário de Meio Ambiente já deu a canetada. Secretário estadual. Estadual de Meio Ambiente já deu a canetada. A Prefeitura também não libera alguma licença para operação? Algum tipo de alvará? Até o alvará de funcionamento, a Prefeitura também não dá para as empresas? É tudo Estado? Tudo Estado. Tudo Estado. Cabe à Prefeitura, cabe à Secretaria de Meio Ambiente só o monitoramento. Vamos verificar essa questão do alvará, né? E os royalties que a Prefeitura recebe, o senhor tem conhecimento? Tenho conhecimento, da aplicação desse royalties? Tenho conhecimento do recebimento, da aplicabilidade não. O senhor diria pra gente que é um volume substancialmente bom? Razoável, bom, péssimo? É um volume razoável de recursos que entra na Prefeitura? Bom, ele não é, deputado. Porque a Lei Candia, ela veio para nos prejudicar, principalmente o Estado do Pará. Então, o que nós aqui deveríamos exportar já manufaturado, né? Nós exportamos em natura.
Então, vai ser gerado emprego lá em São Paulo, lá na Inglaterra. Isso é verdade, em termos né? da verticalização. Mas eu falo assim, mesmo nesse quadro de grandes perdas do nosso Estado, foram 43 bilhões de perdas com a Lei Candir e foram 23 bilhões com uma lei estadual aprovada aqui nesta casa, que vigorou até ano passado, chamado Lei do Diferimento, não sei se você sabe disso, que desonerou as empresas de pagamento de impostos sobre compras interestaduais. Então, quando você soma 43 bilhões da Lei Candir e 23 bilhões da Lei do Diferimento, não é? São 66 bilhões que deixaram de entrar. Isso é um grande prejuízo. Mesmo assim, é repassado a cada município, Sim. mensalmente, Sim. recurso de royalty, Isso. de CEFEM e assim por diante. O senhor tem algum conhecimento de valores ou... Não tenho, deputado. Muito bem. Não tenho. Mas não é pouco, viu, senhor? Não é pouco. Não é pouco. Não, a gente imagina que não é pouco. A gente teve agora com essas discussões, né? Então, são... O alcance do saneamento chega em todos os bairros de Barcarena, Vila do Conde? 0,01%. Não chega a saneamento. Não chega. O abastecimento de água potável chega para todas as comunidades e Não. habitantes de Barcarena? Não. Não. A pavimentação de vias chega a todas as... Não. É preciso também que a gente veja onde está aplicada essa dinheirama também, Muito, né? muito. Porque desde que as empresas se instalaram também ali, foram repassados recursos, deputado Nilson. Na época, foi criado a Codebar, Companhia de Desenvolvimento de Barcarena. Foi colocado na Companhia de Desenvolvimento de Barcarena rios de dinheiro, milhões e milhões. E até hoje, a sua aplicabilidade não aconteceu, Barcarena não desenvolveu. Barcarena também tem a CDI, né? Companhia de Desenvolvimento Industrial. Também não... Ninguém sabe o que Ninguém faz. sabe o que faz. As empresas... Esse fundo, também tem um fundo, né, de desenvolvimento também. Nós só sabemos que tem 400 mil, 1 milhão. Mas a sua aplicabilidade, deputado, ela não chega. Ao longo a desses todos. anos, as empresas promoveram cursos de qualificação profissional, capacitação de mão de obra Não. para membros da sua comunidade, para Não. poder ter emprego. Tem gente da sua comunidade empregado nas empresas? Tem gente da minha comunidade empregado nas empresas que entrou lá como zelador. Ou seja, mas então ele não é funcionário da empresa, Não. ele é funcionário de alguma terceirizada. Terceirizada. Da empresa, não. Da empresa, não. Muito Da obrigado, minha senhor Mário. O comunidade, senhor ainda não. quer dizer mais alguma coisa para deixar para a comissão? Por favor, fique à vontade para registrar. Eu gostaria de pedir ao Coronel Nil e a esta comissão que olhe pela questão da segurança no município de Barcarena. Por quê? Há uma escassez de emprego, deputados. Aonde estão trazendo gente do Maranhão, de Minas Gerais, de São Paulo, para ser empregadas em Barcarena. Nada contra esses povos. Mas como eu costumo dizer aos diretores da Hidro, em 1985, quando a Albras começou a funcionar, e a Alo Norte, né, que no mesmo período, que uma produz para a outra poder produzir, eles trouxeram para cá o baiano, o paulista, o carioca, o maranhense. E eu costumo dizer para eles, os nossos baianos, os nossos mineiros de 85, hoje os seus filhos estão desempregados em Barcarena. E escolheram Barcarena como sua terra. E adotaram Barcarena. Então você trazer mais gente de fora e abandonar aquele povo que você já trouxe, é uma injustiça muito grande. Entendeu? Então, e com isso, a questão da segurança.
nossos jovens estão indo todos para a sua grande maioria para a criminalidade. Há uma disputa de tráfico muito grande, deputados, porque Barcarena virou rota de tudo, né? Então, Barcarena hoje me espanta, porque é em torno de 6, 7 assassinatos por finais de semana, fora o contabilizado durante a semana, né? Então, Barcarena, como todo o estado do Pará, sofre essa influência por ser área de grande empreendimento, né? E nós não vemos, deputados, por parte do governo do estado, uma preocupação em relação a isso. Aonde esta CPI, dizemos, mas Mário, tu está falando de violência dentro da CPI que investiga vazamento, contaminação de meio ambiente, né? Químico, coisa. Isso é uma contaminação muito grande, deputados. Com certeza. Faz parte, é uma importante. perda muito grande. Nós estamos perdendo. Nosso jovem hoje em Barcarena não está chegando a 20 anos, deputado. Com certeza. Os nossos filhos. Ontem uma professora e o esposo foram assassinados, deputados. Perdemos uma colega de trabalho, né? E por vítima de se roubar tão pouco, né? E ver o desespero. Não tem uma área de lazer, deputado. As nossas áreas de lazer para os nossos jovens estão todas danificadas. Isso é meio ambiente. É cuidar da família. As quadras de esporte que tem, deputados, estão todas dentro da escola. A escola, final de semana, é fechada. E ele vai para onde? Né? Nossas festas que poderia ir, né? Estão todas contaminadas com drogas, deputado. Então eu pediria para essa comissão dar uma olhada também pelo emprego em Barcarena. O pouco emprego que nós temos não é criar uma cláusula de barreira, né? Mas saber que as empresas têm compromisso com aquele município, com a população que já vive lá. E é muito... E outra, dizer para a empresa parar com essa guerra entre comunidade quilombola, comunidade tradicional e população empregada. Para nós não existe rivalidade. Nós todos, tanto os empregados como as comunidades, somos vítimas desse sistema. E jogar uma para cima da outra é uma completa injustiça. Com certeza, Mário. Olha, eu quero lhe parabenizar pelo depoimento. Foi um dos depoimentos mais importantes para a gente ver que o senhor tem abrangência em todos os setores. Você se preocupa pelo macro, pelo aberto, pelo maior, pelo grupo, não só por si próprio, mas sim pela comunidade. E a CPI busca esse. Nós temos deputados de todos os partidos, de todos pensando só, comungando pelo meu pensamento, que é a comunidade de Barcarena. Eu tenho certeza, nós vamos pedir uma reunião com a Comandante-Geral da Polícia para dar uma atenção especial nesses novos efetivos da Polícia Militar que forem para Barcarena para reforçar o policiamento. E a CPI tem o poder de também, de dentro do prazo legal, ela solicitar que o prefeito tenha uma atenção especial a essas comunidades. E vai ter, sim, com certeza. A parte de distribuição de água, atendimento médico, exames, a própria empresa. A CPI não está aqui para brigar, nem para punir, nem para multar. Nós estamos aqui para trazer o melhor para ambas as partes, mas que ambas as partes, junto, tenham um objetivo final, que é melhorar a população, que é tão simples isso, tá? Que vocês estão pedindo. Então, senhor Mário, eu quero agradecer, Mário do Espírito Santo, quero agradecer a sua presença. Convido você e a Ludmila para almoçar aqui com a gente. Nós vamos ter um intervalo agora de 15 minutos, tá? Para almoçar aqui com a gente. E após a gente vai fechar com a última testemunha, que é a senhora Sandra Morim. Inclusive, eu pedi para poder tirar a pressão dela aí, que ela está um pouquinho nervosa, então vou tirar a pressão, mas ela está bem já. Ela está observada e conforme for a gente vê o depoimento dela, tá? Só uma observação. No dia da audiência também, eu dei um requerimento ao deputado Bordalo, né? A secretária pediu que eu trouxesse uma no seu nome. Pois não. Só que a nossa impressora estava sem tinta, né? Se você quiser, nós temos impressora aqui, você pode imprimir. E nesse pedido, eu externo aqui agora para todos, nós pedimos que, caso os deputados apontem uma solução, o que nós precisamos em Barcarena não é a saída do nosso povo.
Nós não queremos sair do nosso lugar. Nós queremos o nosso rio despoluído. Porque se ela poluiu, ela tem que despoluir. Ah, é muito dinheiro. Olha o Rio Sena. Diziam que não ia. Hoje em dia está lá. Hoje em dia até se bebe água do Rio Sena. E uma das coisas também, deputados, que nós queríamos apontar como solução para isso, é o investimento em pesquisa, para se pesquisar um mecanismo para o reaproveitamento daquela lama. O reaproveitamento daquela lama. Aquela lama tem que sair de lá. Porque é um material que vai ficar lá para os meus netos, para os seus, para os nossos bisnetos. Com certeza. Mas não é justo se ganhar tanto dinheiro, se ganhar rios e milhões de dinheiro com aquilo e não se achar um mecanismo que reaproveite aquilo lá e deixe o nosso meio ambiente coisa. Porque é muito fácil eu ficar rico, milionário com a desgraça dos outros. Mas se ter o compromisso, tá, você pode até ficar. Mas essa empresa ela foi exonerada de vários impostos. Se ela gastar pelo menos 1 milhão na pesquisa, dando para a Universidade Federal do Pará, dando para a Universidade Estadual do Pará, que se pesquise um mecanismo para reaproveitamento, isso será pouco diante de tudo que ela já ganhou, deputado. Obrigado. Então essa é a nossa proposta. Tá, obrigado. Tá? Então, por encerrado por esse momento, até após o almoço. 15 minutos de almoço. Obrigado.